Oi pessoal, meu nome é Felipe Ferreira e esse é o Papo de Andarilho, o podcast onde a gastronomia encontra histórias de verdade. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho e falar sobre a diversidade dos trabalhos na gastronomia, a diferença entre quem ainda trabalha dentro de restaurantes e os chefes de cozinhas que já saíram dessa rotina de comercial. Para bater esse papo gostoso com a gente, eu dou com os dois grandes chefes e amigos, Maiara e Ítalo. Maiara, formada em gastronomia pela UEG Pirenópolis, já trabalhou em diversos restaurantes, tanto em Floripa quanto em Goiás. Trabalhou em Florianópolis também fazendo alguns serviços de personal chef, fazendo alguns trabalhos em eventos, tudo ligado à alta gastronomia e com algumas pegadas também de alimentação funcional, comidas restritivas. O Ítalo, chefe também formado pela UEG Pirenópolis, já trabalhou em restaurantes em Goiás, Florianópolis, já chefiou algumas cozinhas e hoje está na Casa Oliveira. Ítalo e Maiara, obrigado por aceitarem o convite. Obrigado. Esse é o nosso podcast. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente hoje, tá? A gente também tá, obrigada. A Maiara é uma amiga de longa data, né, Maiara? Como a gente se conheceu no ensino médio ainda, lá atrás, decidiu fazer gastronomia, foi pra faculdade junto, passou pelos perrengues de fazer vestibular junto e 2 vezes a Goiânia fazer o vestibular, Sim. até conseguir começar na UEG Pirenópolis. O Ítalo, eu acho que eu conheci o Ítalo quando eu voltei pra Piri, hoje já estavam morando juntos lá, né? A Maiara e o Ítalo são casados, eu acho que eu não dei essa introdução aqui. Se conheceram na faculdade também, né? Sim. Vamos começar? Eu vou começar com as perguntinhas pra gente poder se conhecer, hein? Dale. Primeiro eu queria saber pra vocês qual foi a experiência com a gastronomia na faculdade. Pra vocês, qual foi a importância de estar ali na faculdade e passar pelo banco pra profissão de vocês hoje? Eu acho que a faculdade, ela traz pra gente muitas informações que a gente não tem, né? Um foco em detalhes, né? Mas ela abrange muitas opções pra gente entrar dentro do mercado, né? Ela te dá ali um leque de opções onde você pode trabalhar, em qual área você prefere, você se especializa, onde você tem mais habilidade mesmo, então você consegue ter essa dinâmica de agora eu tô aqui, Descoberta, é um local de descoberta, Eu costumo exatamente. dizer que na faculdade a gente conseguiu entender que a gastronomia não é só cozinhar. É, Ela te abre todo o leque realmente que a profissão tem, né? A gente não tá só focado em ter que estar dentro de uma cozinha cozinhando. A gastronomia, ela é muito mais ampla que Ela não é só a cozinha, o trabalho, né? Ali dentro o trabalho dentro da gastronomia, né? Dentro do restaurante, que eu falo, né? Mas a parte teórica também, a parte administrativa é muito importante. Vocês acham que essa diferença, porque a gente tem muito debate também dentro da profissão hoje, de quem fala que, a faculdade não faz tanta diferença para quem quer trabalhar na área. Eu não vejo tanto dessa forma. Eu acho que realmente a gente tem profissionais que se formaram, principalmente os antigos, de fora da faculdade, que se formaram realmente na profissão como foram. Mas a faculdade, ela te dá um know-how bom, uma base. uma base boa, Dá um norte ali, uma direção. porque aí vai muito pra mim naquele debate do dom e da prática. Realmente, quem tem o dom vai sempre conseguir conciliar com a prática e a técnica no aprendizado ali no dia a dia. Mas você poder ter uma base de pegar isso antes, eu acho que pra mim fez uma grande diferença na hora no meu crescimento e nessa questão de saber trabalhar a gastronomia também como um negócio, sabe? Entender a fazer meu preço, entender a fazer minha valorização de profissional, entender a fazer essas coisas. Pra vocês foi essa pegada ou vocês acham que realmente não, faculdade, vamos deixar pra lá? Como eu falei, ela tem essa base, né? Ela te dá esse norte e aí eu acho que concilia muito com as experiências, né? Com o caminho que você vai. Você consegue sempre aprender, né? A gastronomia tá ali sendo atualizada a todo momento. Então, querendo ou não, a faculdade te dá essa base, só que não é o 100% que a gente precisa, né? A prática, as experiências, as pessoas que a gente conhece, conexões, tudo isso faz essa... Eu acho que é a união dos dois. É, Muito forte. Exatamente. Sabe que a gente conhece pessoas assim, claro. Tá? Muitos amigos, inclusive, de faculdade, que se focaram só em ficar na faculdade, todo o período de exercer, de aprender e de estar ali, mas não foram pra prática antes do estágio ou antes de terminar o curso. sim. E saem profissionais completamente crus, sabe? A gente brinca que a realidade da cozinha é totalmente diferente da realidade do laboratório da cozinha. Sim. Nossa, muito, na verdade. Muito. Você aprende na faculdade a teoria básica, só que você vai entender na realidade da vida do restaurante como que você vai aplicar aquilo e mecanismos que você vai ter para adaptar. Porque a realidade das cozinhas, principalmente das cozinhas profissionais do Brasil, é totalmente diferente. Ainda mais em restaurantes que a gente passou, que vocês passaram também. Em Pirenópolis, em Floripa,
que tem muito restaurante que é lindo por fora e a cozinha lá dentro é um porãozinho que a gente tem que esconder, né? Precária, né? Falta muita coisa, né? Pegando esse gancho que a gente tá de trabalhar e das cozinhas que a gente trabalhou, vocês chegaram a trabalhar juntos mesmo em restaurantes em Piri ou só quando foram pra Florianópolis? Só que a gente foi pra Florianópolis. Só Floripa. Só em Floripa. E como é que foi essa experiência de, além de ser casado, além de estudar junto, ainda ter que trabalhar junto? Vocês tiraram isso numa boa? Qual foi a maior dificuldade pra vocês dentro? Cara, não foi exatamente numa boa, né? Mas a gente sobreviveu, né? Diferença de opiniões, essas coisas, né? Cada um, como os dois são profissionais, cada um tem uma opinião muito forte. E muitas vezes a gente quer levar a nossa opinião dentro da cozinha como lei, né? Sim. Mas não é bem assim. Mas a gente conversando, gente. Eu acho que o atrito mais era sobre exatamente isso. As técnicas, como colocar, Diferente. posicionar. O Exatamente. estilo de cada um, né? Porque assim, igual eu falo, a gente já trabalhou em muitos lugares juntos, né? E assim, a gente tem uma pegada muito parecida devido às experiências que a gente teve, né? Então, assim, a gente tem esses conflitos mais sobre o prato em si, né? Sobre algo a se fazer ali, do que um trabalho propriamente dito, sabe? Eu gosto de dizer, tipo, por exemplo, a Bruna. A Bruna a gente trabalhou junto, morou junto. A Bruna, quando me pedem um casamento na sociedade, eu apresento ela. Porque foram muito tempo junto ali em tudo, né? Trabalho, estudando, morando e tudo mais. E eu gostava de falar isso com a Bruna da seguinte forma. A gente, para parar de brigar na questão de trabalho, porque senão a gente ficava brigando em casa, vamos fazer... Era o seguinte, tá, esse prato aqui é de quem? Agora, foi até na bancada da faculdade, que a gente foi parceiro até em bancada de faculdade. Se esse aqui, eu que tô chefiando, eu que tô decidindo, você não dá, eu aceito sua opinião, mas eu faço o que eu quero. Não quer dizer que eu vou... né? Não, e querendo ou não, às vezes parece até uma questão de ego inflamado, que a gente tem essas coisas assim, mas não é, né? Porque quando você tem uma visualização daquilo que você quer, Sim. principalmente quando você mentaliza e pensa em executar um prato que você quer, você vai cair na porrada. Hoje é muito isso da galera confundir que como um cozinheiro, né? Primeiramente ele é cozinheiro, né? Depois a gente é chefe. Exatamente. A gente quer mostrar muito a personalidade nossa num prato. E às vezes as opiniões das pessoas atrapalham um pouco. E aí, tipo, a galera confunde isso com ego. A gente só quer, cara, um prato único que a gente criou, que a gente pode na nossa cabeça. Caso não deu uma reprodução de prato, né? Você tá criando alguma coisa. Caso não dê certo, aí a gente vai ver outras opiniões, né? Mas até quando vocês trabalharam juntos ali no Floripa, eu lembro que quando eu fui pra Floripa, vocês estavam trabalhando ali no... Qual era o nome daquele restaurante que tinha naquele espaço do Fujitropo? No Vila Natural. No Vila Natural, exatamente. A Mai ficava mais no lugar de manger, que era a cozinha fria, cuidando das saladas e tudo mais, e você era mais da cozinha quente, né? Mesmo com essa diferença de um na cozinha quente e outro na cozinha fria, ali era mais amenizado porque vocês tinham suas praças de domínio, ou a briga continuava? Não, era tranquilo. A briga, gente, eu tô falando, eles não caíram na porrada. Não. Olha aquelas Por isso é uma discussão assim, é alorada, mas só com palavra, velho. Dois policiais separando não resolve. Você tá doido. Mas era mais tranquilo. Até Eu porque acho a gente que tinha essas conseguiu praças. Tem uma praça pra vocês. Isso. Aí vai muito disso, né? Não, aqui sou eu que decido. Até porque quando eu peguei um chefe, era eu que decidia, né? E aí eu falava, não, então é assim. Não teve espaço. Aí você vê o chefe dela e a praça também era sua. Mas a gente trocava muita opinião sobre como fazer, como elaborar, tanto da parte dela como da minha parte. Eu trabalhava muito fazendo massa, fazia muita massa fresca todo santo dia, então era bom ouvir opiniões diversas, né? E quais que vocês acham que são as principais diferenças entre as cozinhas de vocês? Sobre o estilo de trabalhar de vocês. E agora? Eu sempre gostei mais da cozinha quente de fogão. Tá. Assim, sempre a minha área sempre foi mais especializada no fogão, soltar prato principal, cozinha quente. E tive pouca experiência com garde-manger, que ela teve mais do que eu. Mas a gente teve semelhanças, né? Ainda mais depois que você veio pra Palmas, né? Você trabalhou mais no fogão, foi entender um pouco como é que é a loucura do fogão da cozinha, né? Num restaurante profissional. E o garde-manger ainda é uma paixão? Com certeza. Porque eu lembro que você, tipo... Eu acho que eu lembro muito de comentar isso com o Fê. Do tanto que eu vi como o seu lado profissional e a sua carreira deu um pulo muito grande de ver o seu trabalho sendo mais desenvolvido e ver você botando mais sua cara quando você foi pro Gard. Quando você tava na cozinha fria, a gente vê você trabalhar, acho que na cozinha fria, com muito mais paixão. Sim. Ainda é sua paixão? Ainda é o seu... O Gard e a sobremesa sempre foram meu xodózinho, né? Onde eu sempre fiquei mais ali, né? Além de
ficar próxima do fogão, porque não tem como a gente sair de perto do fogão, né? O fogão tá sempre ali. Mas quando a gente entra em praças, né, que a gente separa ali o fogão e do guard, eu sempre estive mais no guard mesmo. Então, e é um leve engano de quem fala isso, né? Porque eu costumo falar com os meus, quando a gente trabalhava no navio, os vinhos falam, eu quero ir pro guard manger porque eu quero ficar na cozinha fria, eu não me dou muito bem com fogão, não me dou muito bem com forno. E se engana quem não trabalha no lugar de manger, não vai ter que aprender ponto de cocção, vai ter que aprender técnicas um tanto quanto Você vai acabar só com coisa crua. Exatamente, a diferença é que você não vai estar às vezes no punk. O guard manger, eu acho que ele te dá tanto o guard, tanto quanto a confeitaria, eles te dão elas são dinâmicas diferentes. O Ítalo acho que eu gosto dos dois, mas eu também sou muito da cozinha quente. Sim. O guard manger e a confeitaria são ciências mais leves. Você consegue fazer com tempo de pré-preparo. Você tem um tempo maior pra elaborar. Você consegue se programar mais. É. A cozinha quente, principalmente do restaurante à la carte, que não é buffet, você faz seu pré-preparo. Se você não tivesse o mesmo você se lasca. Você tá. Mas ela tem muito aquele apagar incêndio o tempo inteiro. Sim, Muito. Nossa. Surge problema, né? Tipo, todo santo dia no restaurante. É inevitável, né? Às vezes tem um problema, o gás acabou, não se planejaram, ou tem um vazamento no cano. Então, mano, é o tempo inteiro corrigindo coisa. Apagando incêndio e ainda soltando os pratos, né? Que a comandeira não para, né? E hoje vocês seguem caminhos diferentes, digamos assim, de trabalho. Trabalharam juntos durante muito tempo. Depois o Ítalo se seguiu, a Mai saiu do restaurante. Hoje em caminhos totalmente diferentes. A Maiara trabalha hoje em Palmas como personal chefe, trabalha mais como autônoma, tá enfrentando essa grande dificuldade. Já trabalhava antes, que em Palmas em Floripa a gente trabalhou em alguns eventos juntos, né? A gente fez catering junto, algumas coisas. E o Ítalo segue focado na cozinha de restaurante, que é o que a gente costuma dizer do convencional da profissão, né? E vocês enxergam diferenças nessa rotina de vida de vocês por causa disso? Tem um choque muito grande de tô trabalhando agora como personal, é uma rotina totalmente diferente, é uma vida totalmente diferente, e a cozinha é diferente. Qual o lado que você realmente se adapta? Você tá mais feliz agora que você tá assim? E você acha que consegue ficar mais tranquilo se você tá dentro de uma cozinha? Sim, todo dia. Eu consigo ficar mais tranquilo quando eu tô dentro da cozinha. Todo dia. Às vezes eu sou muito elétrico, muito pilhado. Então quando eu tô no fogão eu me acalmo mais. Porque o caos cria uma ordem. Sim. Quando Um caos controlado, né? É um caos que você tem domínio, geralmente é um caos... Tá sobre o seu domínio. Teoricamente. Aquilo do apagar incêndio entra nessa parte, né? Mas eu prefiro muito estar dentro dessa exigência. Acho que, tipo, Da rotina. como profissional que eu tô hoje em dia, essa rotina, essa exigência que tem, me sinto confortável com essa cobrança, entendeu? É uma coisa que me alavanca e me leva adiante, né? Bacana. Profissionalmente. E você, mano? Então, eu tô adorando essa nova versão da minha carreira, né? Onde eu sou dona do meu próprio negócio e eu consigo fazer as coisas do jeito que eu acredito que vai agradar mais os meus clientes. Lógico, meu trabalho é personalizado, né? Então, cada cliente, é uma conversa diferente, é um cardápio diferente, é um serviço diferente. E sim, o que mais muda é a rotina. A rotina é completamente diferente em questão de horários, em questão de executar o serviço, né? Então, assim, é uma mudança drástica para quem tá ali 13 anos dentro de uma cozinha, né? Tendo essa horário para chegar e sem horário para sair, né? Que a gente sabe como que é cansativo e exaustante, né? Exausto demais. Mas, assim, é bom, é muito bom. Eu tô adorando levar essas experiências que eu tenho de tantos anos, de tantos lugares que eu passei, para outras pessoas, né? Eu vejo como, tipo assim, eu lembro quando eu saí totalmente da cozinha quente, da cozinha de restaurante, fui pra parte foi por causa de 2 burnouts. Foi depois de 2 burnouts eu decidi, não, eu tomei trauma. Não vou mentir, eu tomei trauma de restaurante. Quando eu fui pra Florianópolis, eu dizia que eu não queria trabalhar nunca mais dentro de um restaurante. Aquele trauma básico, que voltou. E hoje eu consigo entender, mas não é a minha paixão. Eu descobri isso através de chefe, depois de chefiar a cozinha, depois de fazer tudo isso, eu descobri que realmente a minha paixão é trabalhar pra mim. Não ter que trabalhar com aquele horário marcado, aquela rotina do restaurante me matava. Matava até criativamente. Porque tanto estando no autônomo, estando no personal, estando fazendo eventos, estando fazendo isso, eu acho que me dá mais liberdade de criar. Não digo que dentro da cozinha não tinha esse negócio, mas na minha cabeça, pra eu funcionar, às vezes se eu tava dentro do restaurante, eu conseguia criar nas férias. Eu lembro de quando eu viajava, porque eu tava na cantina, eu viajava, e eu tinha mais tempo de criar, eu conseguia pensar em mais coisas do que quando eu tava trabalhando.
Porque parece que eu precisava daquele respiro, sabe? Não, mas realmente, tipo, dependendo da nossa rotina e de como a gente já tá ali interligado com, muitas vezes, um restaurante que já existe, já está funcionando, né? A gente não pegou a abertura, a gente já entrou num sistema que tá funcionando, corta um pouco a nossa criatividade. Corta. E eu acho que o que mais me cortava também, eu acho que era porque eu não cuidava só da cozinha. Acaba que a gente faz um pouco disso, né? Principalmente quando te oferece uma chefia de restaurante, Sobrecarrega. a galera às vezes não entende que o chefe a responsabilidade é a área de cozinha e são os funcionários daquela área. Aí daqui a pouco você tá fazendo caixa, daqui a pouco você tá ajudando no atendimento, daqui a pouco você tá... Exatamente. Eu acho que isso foi um dos... Eu consegui, graças a Deus, hoje separar um pouco isso da minha carreira. Mas era mais difícil. Eu, como você, eu descobri a paixão que é estar trabalhando autônomo, que é estar trabalhando fora das cozinhas. Acabei voltando pra dentro do restaurante, depois de um tempo, eu fui ainda pra um pior, que foi dentro de um navio, então, tipo, era uma correria louca de 7 meses direto, todos os dias, sem um dia de folga, sem, às vezes, 18 horas de trabalho. É uma loucura demais. É uma loucura muito grande, e eu só afirmei que, realmente, o que eu gosto é de estar um pouco mais livre. Eu gosto muito. Se engana de quem pensa que o evento e o personal não dá a trabalheira que dá, e a canseira e o apagar incêndio que dá também a cozinha. Porque é punk. É, Quer porque às dizer, vezes você vai fazer Não, um às vezes evento. dá muito mais, né? Mas aí você tem um respiro maior, como você pode fazer seu próprio horário, sua rotina, né? Sim. Eu acho que é isso também, aquele negócio de você ter um tempo mais pra viver, Exatamente. sabe? Eu falava isso pro pessoal lá em Floripa. Eu não quero sair do personal e não quero sair do catering por causa disso. O que eu faço, às vezes, tancado, porque os salários a gente sabe que não estão nos melhores ainda no mercado. Mas o que eu fazia no catering, trabalhando às vezes 3 vezes por semana, se eu trabalhava 3 vezes por semana, toda semana, eu fazia mais do que eu fazia com a oferta de emprego que tinha como chefe ou como cozinheiro em restaurantes. E eu acho que a gente falou um pouquinho já, mas pra vocês, assim, qual é o maior desafio que vocês enfrentaram, assim, na profissão? Que vocês consideram que falaram, isso daqui uma vez quase me fez desistir. Acho que o maior desafio dentro, pelo menos que eu passei, foi encontrar o cozinheiro que tinha dentro de mim, sabe? Porque a gente faz faculdade e tal, mas a gente fica meio perdido, a gente quer abraçar tudo, a gente sai pro mercado de trabalho assim, cara, eu posso, né, aprendi tudo, várias coisas, posso fazer N áreas. E aí você fica um pouco perdido, no meu caso, né? E tipo, qual que é a minha gastronomia? Qual que é a minha cozinha e onde que eu vou me encaixar melhor? Aí eu passei por vários tipos de cozinha até Achar a sua. achar uma que me agrade mais, que eu tenha, assim, uma familiaridade, né, de trabalhar. A parte que mais me desafia é lidar com pessoas. Porque quando você tá à frente de cozinhas, né, a responsabilidade é muita. Então é nesse momento onde que a cabeça da gente ali começa a girar de uma forma diferente. Sim. Então, às vezes, se você não tem um suporte ali pra te ajudar, que eu acho que é muito importante isso, porque às vezes as pessoas falam assim, você tá ali é pra cozinhar. Não, você não tá ali pra cozinhar. Você tem que fazer um monte de coisas por trás dos bastidores para que a comida chegue na sua mesa do jeito que ela tem que chegar. Então, a dificuldade maior, às vezes, é encontrar pessoas, nem só mão de obra, mas às vezes questões de gerência, né? Contratante Do contratante mesmo, exatamente. Que dificulta esse seu caminho ou que não tem o conhecimento que você tem, porque muitos, às vezes, não tem mesmo esse conhecimento e acaba fazendo com que você faça um trabalho errado. Você vai perdendo também Entendeu? o tesão. naquilo. Porque você fala assim, eu aprendi a fazer isso, não é porque eu aprendi a fazer isso que é exatamente assim, mas eu tenho um norte, eu estudei para aquilo ali, eu tenho uma noção. Então, às vezes, dependendo de quem tá ali também por trás dos bastidores, acaba que prejudica tudo. E a gente não pode deixar isso chegar na mesa do cliente. Exato. A gente não pode deixar isso chegar na mesa do cliente de forma nenhuma. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que o maior desafio que eu tive em lidar com gente também, que você falou, eu fui pensando um pouco nisso, foi a questão do vício, principalmente de cozinheiros e de profissionais da área. É complicado. Quando você entra ali e às vezes te dá uma equipe rodando. Eu tenho que pegar, seja chefiando, seja trabalhando junto. Que fulano faz, não, mas eu faço assim há não sei quantos anos. Não, mas aqui sempre foi assim. Mas aí vê que E eu trabalhava trabalhando de uma forma. consultor, gente, boa. Precisa até você tirar essa mentalidade da galera, às vezes você não tira. Às vezes você não tira. É igual a gente. Eu falo que você se adapta àquela criatura do jeito que ela trabalha e você molda ela pra trabalhar daquele jeito pra fazer funcionar pra você, sabe? Mas é a dificuldade muito grande. Quando você
lá no início, quando você fala sobre a faculdade, né? É a base que a gente teve, né? Sobre higienização e manipulação de alimentos, né? Sobre a contaminação cruzada que existe. Então, dependendo do lugar onde você chega, que você vai colocar essas informações, você vai parecer uma pessoa Parece um ET. de outro mundo, exatamente. Tipo, o que você tá falando? Mas é sério, é uma coisa séria. Na verdade, é o princípio. Exatamente. Não comece antes disso, entendeu? Eu Exatamente. brinco com os meninos que na minha cozinha, se um cozinheiro não sabe lavar uma panela direito, ele não sabe cozinhar. Exatamente, né? Exatamente. Ah, na sua mas eu sempre trabalhei em cozinhas que tinham uma área de lavação boa. Eu sempre trabalhei com kitchuti, olha o aluno que lá todo lado de ouvir. A gente passa por isso, né? Pessoas que recém saem da faculdade, quer ser chefe. Exatamente, principalmente vamos combinar, aquele pessoalzinho. A gente que é de Pirinópolis, a gente fala muito isso, né? O pessoalzinho lá de Goiânia, daquelas faculdades que eu não vou falar o nome. Que corta o dedo e enfia numa janelinha e neguinho faz o curativo. Não faz nem o curativo. Mas uma coisa que, falando um pouco da faculdade, que a gente já falou um pouco, mas lembrei disso, voltando lá atrás, é que uma das coisas que a UEG me deu muita base foi nisso. De tipo, a gente teve que aprender a fazer a gente mesmo. Eu aprendi na UEG porque a gente não tinha a ter fornecedor, a ter ir atrás, a saber sazonalidade. A gente foi saber viver. Daqui a 2 meses eu vou precisar de tomilho, eu vou lá convencer o tiozinho da horta a plantar tomilho pra mim, porque eu vou precisar e não tem na cidade. Encomendar carne de aranha, tá ligado? Pra gente poder trabalhar. Eu lembro, e do nosso bolso, né? Porque querendo ou não, a diferença que a gente, quando eu fui pra particular, foi isso. Quando eu transferi. Eu chegava e minha bancada tava feita. Eu falava, como é que é isso? Eu não tenho que ir ali no mercado atrás disso? Eu não tenho que chorar preço? É que isso. Achou Quantas todos vezes- os ingredientes? Uma história clássica, né? Associar com Uma história clássica nossa da faculdade que eu morri de rir. A gente ficou rindo disso uma semana. Eu acho que lá foi a Amandinha em casa, uma vez ela ligando pra mãe dela lá de casa. A gente tava tipo assim, ela falando, mãe, eu queria só arroz, só tem camarão e lula na geladeira porque é pra aula. Não tem nada. Porque a gente focava só na aula e esquecia até de comer, cara. Eu tô comendo ovo. Eu tenho que camarão conseguir lula, eu tenho e camarão, eu tenho que conseguir pão. A e, vida do tipo, cozinheiro. não comprei arroz. É, Porque tava focado na aula, Exatamente. tava focado na aula. Mas eu falo que esse perrengue da UEG me deu um embasamento para gerenciamento de fornecedor e de controle, de saber onde encontrar as coisas muito maior. Nessa loucura do que a gente passou na estadual, né, na faculdade estadual, que a gente não tinha esse apoio financeiro, a gente conseguiu, pelo menos da minha parte, eu consegui tirar daí uma experiência para poder lidar com o fornecedor, quando eu fui trabalhar com restaurante, né, lidar com cliente, toda essa área. Que é uma coisa que às vezes não tá dentro da grade, né? Não. A UEG nem aí pra gente isso sem saber que tava eu dando. ia falar. Aí foi no susto, né? Eu ia falar exatamente isso. Não tava previsto. A gente não tem uma matéria que te Eles eram dá precários, né, velho? tem uma matéria em gerenciamento e administração ali. A gente não tem, a gente é precário nessa área. Tem uma matéria de lidar com o fornecedor. Sim, exatamente. Você vai ter. A gente teve isso na faculdade porque a faculdade não tinha material. É diferente, a gente teve que aprender a se virar. Mas eu falo porque eu passei pelos dois bancos. Eu passei pelo banco da faculdade particular, em que eu pagava mensalidade e o material tava todo ali. Tinha acesso a tudo. Nossa, quando eu cheguei na Uniswan, eu tinha um setor de pré-preparo, gente. Eu chegava lá, as coisas estavam feitas, assim, tipo, lá o exemplar tava pronto. Seu mise en place Eu tava pegava pronto. das grades mais avançadas, às vezes eu não tinha que cortar cebola. Não, a gente acelerou o processo. Eu pedi pro pessoal do mise en place. Agora eu sei porque essa galera sai da faculdade quer ser Eu chefe. falava, gente, Eles chegam, tá? Tem a cozinha. tanto que eu comecei a me oferecer pra trabalhar no mise en place, porque eu sentia falta. Entendeu? Nossa, eu amo fazer mise en Eu place. também, é uma Não coisa necessário. que pra mim é necessário. Eu não gosto, eu sou chato, eu não gosto que eu corte a cebola que eu vou usar, eu gosto de fazer eu. Quem gosta de usar plástico, porque você se organiza na sua cabeça. Exato. E aí, tipo, Cortadinho, tudo pronto. tá certo que nas primeiras matérias ali, eu não peguei habilidades básicas lá, mas vai pra frente você faz tudo. Mas a cebola vem separadinha, selecionada, vem o saquinho com as ervas que você vai usar no dia. Eu chegava na bancada, e tava na bancada, não era nem que eu tinha que buscar, não. Não, tava ali, né? Primeiro dia eu pedi pro professor a lista de compra. Aí ele falou, não, Professor Rio das Cores, cara. Professor Rio das falei, Cores. como assim? Então, tipo, é uma realidade diferente, mas isso me mostrou também que falou, tá aí porque quando eu vou pro mercado de trabalho e dou de cara com esse profissional que vem dessa forma, ele é única. Ele foi mimado, né? Essa é a palavra, ele é mimada. E aí que eu acho que a gente vem aqueles chefes jaionzinhas muito... Veio um mau costume daí. que tem aquele... Porque a realidade da cozinha brasileira toda nada, que só... Exatamente. A realidade do mercado de trabalho é totalmente diferente. Tá. Algum prato... Vocês já falaram que tem muita divergência em discussão. Teve algum prato específico, assim, que na criação de vocês acharam que deu a maior briga? Ou a criação sempre foi muito separada? Eu mais ou menos... Olha, eu lembro de uma situação que a gente, inclusive, montou pratos com os mesmos ingredientes diferentes. Cada um montou o seu ali.
Pra ficar com a sua identidade mesmo, né? Falar assim, é assim, não, mas eu prefiro assim, mas eu prefiro assado. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar, cada um monta o seu. E pronto, e aí ficou 2 pratos lindos. A gente é muito discutir, falar, eu faria assim, eu falei assim, então vamos fazer. Então a solução é, então você faz o seu jeito, agora é meu. Faça o seu melhor agora e vamos aqui julgar aqui um ao outro. Exatamente. Tá. Ítalo, fala um pouquinho, então a gente falou bastante da Mai, do desafio dela e tudo mais, mas pra você hoje, qual o maior desafio ainda de estar trabalhando dentro da cozinha de restaurante, assim? Cara, o maior desafio que eu penso, além da rotatividade de profissionais, que né, é um entra e sai toda hora, eu creio que a falta de especialização, sabe? Tipo, muita gente, assim, é aquilo que você falou, já veio de uma cozinha caseira, que tá ali há muitos anos daquele mesmo jeito cozinhando, e falta como é que eu posso dizer? Falta um aprimoramento, né, num refinamento nas habilidades. Sim. E muitas dessas pessoas não têm vontade de aprimorar. Falta interesse, né? Falta interesse, tipo, é aquilo, eu já trabalho assim, vou continuar Lá no sul trabalhando agora. assim. E tu, menino, sente isso? Para aí. É bagulho. Não, e você sente isso só aqui em Palmas ou você sente isso também lá em Floripa, também sente em Goiás? Eu senti em todos os restaurantes que eu trabalhei, assim. Porque é uma coisa que eu tinha muito vício de falar, erroneamente, eu vou dizer hoje em dia. Não, tá certo que em Palmas a gente tem uma cultura difícil de mão de obra, não curte. Completamente. Aqui eu acho que ganha de todo lugar. Tem A gente ainda muito cru na área de gastronomia. Tem isso. A gente tem bons profissionais em Palmas? Tem. Tem. O mercado tá mudando? O mercado tá mudando. Mas eu tava aqui lá, cabeça lá. Tá mudando, mas tá atrasado, né? Tipo, E, tá mudando, exatamente, tá exatamente. É verdade. Eu vejo muita falta. Tá certo que também o cenário local não ajuda. A gente não tem, agora Claro. que tem uma faculdade de gastronomia surgindo na cidade. Agora que você tem coisas, a gastronomia sendo tratada de um jeito Mas diferente. 100% Mas ainda não é bem. É, exatamente. Isso é doce essencial. né? Que se profissionalizou, não tá mais aqui, né? Então tá certo que o mercado tem disso. Mas assim, existe uma cultura do fora, né? que não foi. Mas eu sinto que não é uma coisa só de Palmas, eu sinto uma coisa geral da nossa área. E eu vou falar da nossa área porque eu vejo, tipo, eu trabalho em outras áreas também, eu trabalhei em outras áreas também antes da gastronomia. E eu vejo muito isso, que a falta de interesse do profissional da gastronomia, principalmente aquele que vem do formado dentro de uma cozinha, do estar aberto a aprender, estar aberto a coisas novas. Então, tipo, eu compartilho demais com essa sua dificuldade. E vou te dizer que eu, tipo, passei por isso não só aqui. Quando eu tava no navio, a gente tem uma política desastrosa, porque eu trabalho com gente de todas as nacionalidades possíveis. É indiano, indonesiano, filipino, não, tem hora que ele não sabe qual língua que eu tô falando, Nossa, sabe? sim. A língua mãe do navio é o inglês, a gente conversa em inglês. Mas aí se você fala que você tá com um brasileiro que fala português, você tá com um cara que fala espanhol que você entende um pouco. Você tá com outro cara ali que fala italiano que você pega algumas coisas lá dentro, mas você tá falando confortável com a inglês. sua própria língua. Daqui a pouco eu tô falando português com hispano, tô falando italiano com brasileiro e você confunde. Mas a maior dificuldade que eu tinha exatamente era essa também, porque dentro do navio a gente também tem muito, mas muito profissional que é formado ali de dentro. Que entrou trabalhando com o kit utility, que é o cara da lavação de limpeza da cozinha, e virou chefe. E ele tem aquela cultura de tipo, não, o certo é esse daqui. E trabalha-se muito errado, sabe? E aí a gente entra com Aprendeu errado, tive permanece uma errado. dificuldade que eu entrei numa posição já alta. De ter que bater de frente com o meu chefe. Não, isso daqui tá errado. E aí, não. Isso é complicado. Várias vezes. Eu acho que é uma dificuldade que eu compartilho contigo, porque é uma das Mas maiores. a gente quer tornar aquilo ali mais fácil, né? Você tem vários caminhos pra você chegar no mesmo resultado. Vamos E às vezes você tá falando da pessoa e tentando mostrar pra ela uma coisa que é pra facilitar a vida dela Exato. e ela tá dificultando. Exatamente, facilitar pra cozinha em geral, né? Pô, esse organograma tá complicado. Às vezes nem tem, né? Um organograma de trabalho ou de função, essas coisas, e deixa bem bagunçado a cozinha. Agora a gente vai para um quadro do programa, que é um quadro que chama Receita na Estrada. Esse quadro eu peço para os nossos convidados trazerem uma receita, um prato, que vocês acham que representam vocês. Que esse prato representa a minha história. Vocês teriam um prato que vocês, assim, isso daqui, para mim, é o prato que me é memória de infância, é o que me fez pensar em cozinha, é aquilo que me representa. É muito complexa essa pergunta. Depois de muitos anos cozinhando, quando você foi falando, eu comecei a lembrar do nhoque, que a gente fez muito em Floripa, né? E Mas é um prato legal, porque foi uma mudança geral da tua rotina, inclusive. sim, foi quando a gente foi se reinventando ali, fazendo, inclusive, com restrições, né? Porque eram sem glúten. Então, é um prato que marcou muito a minha vida, assim. É
Um prato sim, né? Como que pode falar? Não deixa de ser um prato. Não é uma receita que você acha que ela te representa, assim, de tipo, uma receita que tem um caminho da minha estrada, essa daqui é uma receita muito Tem, forte. ela me representa, Ah. com certeza. E você, então? Não só o nhoque, mas massa artesanal. Massa artesanal. Eu tive uma experiência e me apaixonei bastante por fazer. Assim, foi onde eu acho que eu finalmente parei e falei, não, eu acho que eu me encontrei aqui. Eu gosto muito mesmo de fazer massa, de fazer pasta, assim, de todos os tipos. Nhoque também gosto bastante. E diversidade. Gosto de fazer massa enriquecida, gosto de fazer com beterraba, com couve, com espinafre, coloridas, assim. Aham. Gosto bastante de ver isso. E vocês ainda seguem fazendo massas, mas você ainda tá fazendo pros seus clientes e tudo mais, ou deu uma parada? Então, como é muito personalizado, né? Então, dependendo do... Não tem tanto essa cultura da massa, né? Sinto falta. Eu sinto muito falta também disso. A gente tinha... Inclusive, gente, eu acho que ela vai aceitar encomenda, até porque eu vou falar agora, mas o nhoque sem glúten da Mayara, rapaz, É muito bom, né? é porque eu sou muito chato com comida sem glúten. Não, eu fui do gluten free, trabalhei só com restrição alimentar no meu último contrato do navio. E eu, tipo, trabalhava com produtos excelentes, assim, mas o gluten free é pra mim, assim, principalmente com tudo que você fala que vai com farinha, tradicionalmente, pizza, pão, massa, eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho que, assim, não, gente, isso daqui tinha que ter glúten, pelo amor de Deus, não vem com essa frescura aqui, não. Sente a diferença. Eu não como glúten. Eu não vou comer glúten, mas eu quero comer massa. Não, amigo, não como glúten, não come massa. Sabe, eu tenho esse negócio. Tem aquele, não combinar massa, mas assim, o teu nhoque sem glúten, Ele é muito bom. ele é muito bom. Eu não tenho o que falar, porque, tipo, eu geralmente não gosto de nada sem glúten, que necessariamente, tradicionalmente, precisaria do glúten, como o pão, como a massa, mas o da Mayara, pelo amor de Deus. Trabalhamos muito com seus nhoques sem glúten nos eventos lá, eu e a Dama, né? Sim. Agora então vamos para aquele quadro que a gente chama de papo rápido, tá? Lá vem. A ideia é eu vou jogar e eu quero a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Pode ser? Minha mente é muito perturbada, mas Não tem nada não, a minha também. Vamos lá. Um prato que sempre dá certo entre vocês dois. Massa. massa. Quem cozinha mais em casa? Com certeza. Graças a Deus. Caraca, Maia. E trabalha na cozinha do restaurante todo santo dia, ainda deixa o menino cozinhar em casa. Eu posso até piada, eu falo, será que eu vou ter que te pagar pra você fazer umas marmitas pra mim? Contrata, menina, ela faz marmita. Não, é personal chefe, né? Defina a cozinha da Mayara em uma palavra. Afetiva. Defina a cozinha do Ítalo em uma palavra. Marcante. É um casal. Um casal é um casal. Qual foi o prato mais desastroso que vocês fizeram juntos? E qual o ingrediente não pode faltar na cozinha de vocês? Prato mais desastroso. Eu acho que é difícil pensar, né? Eu não lembro de um prato desastroso assim. Profissional. A gente sofreu fazendo os testes quando a gente tava fazendo nhoque, porque até acertar medidas com sem glúten, as testes Porque a gente tava tentando fazer outras massas também, a né? gente levou muito tempo pra acertar o ponto. Levou uns 2 meses, provavelmente, Pra chegar pra mais. chegar onde a gente queria, sabe? E qual o ingrediente que não pode faltar na sua cozinha? Nossa, um só? Um só. Por isso que eu gosto de dificultar. Nossa. Tem um Mix não de tipo alho. páprica defumada. Nossa. Não. Concordo com o Ítalo. Páprica defumada. Uhum. Uma lembrança da gastronomia de Pirinópolis? Cara, da gastronomia, assim, tipo, não é a gastronomia específica, mas é uma lembrança que eu tenho com muito carinho, que é a feira que tinha. A feira de Feira orgânica. Nossa, que saudade. A também. feira orgânica que tinha lá, que era minha paixão. Aqui em Palmas tem Adoro feiras maravilhosa. maravilhosas, mas Sim. igual a feira de Piri. Sim. É... Pra quem não conhece Perinópolis, gente, assim, a feira orgânica de Piri, ela é uma coisa muito de quem morou em Perinópolis. É uma coisa, assim, que você tem que ter vivido lá pra se entender. Porque eu lembro que, inclusive, eu troquei uma vez, quando eu fui pro Origem, eu troquei todo o abastecimento do restaurante pra da feira orgânica. E eu consegui economizar de 250 pra 45 reais por semana. Só pra você ter noção. Então é uma coisa que a gente fala, a feira orgânica, o orgânico pra gente que tava em Piri era uma feira que a gente tinha melhores produtos, Sim. coisas incríveis, achava tudo que você queria e era mais barato do que comprar um nela. Outra qualidade. Era mais barato do que comprar um não. E as feiras já não são Não são mais assim. igual.
Antigamente não. Tô, né? É. Em Floripa eu senti muita falta de feira. Muito. As feiras lá são coisas totalmente, não são feiras. São barracas individuais. Então a gente se conhece aqui pro Centro-Oeste, né? Lá eu acho que eu nem tive vivência, assim, diretamente com feiras, assim, lá em Floripa. Olha, foram Não, uns isso aí foi uma readaptação. Muito ingrediente que eles trabalhavam aqui, lá não tinha. A galera nem conhecia às vezes, né? Então, Gente, uma gastronomia bem diferente. É, eu também fiz muito isso, mas depois eu consegui chegar a um ponto de que eu consegui fornecedores bons e eu consegui trazer, por exemplo, eu não consigo ficar longe da Cozinha do Cerrado. A Cozinha do Cerrado é minha mãe. Eu achava assim, muito revoltante não achar pimenta de cheiro lá no sul. Cara, é muito revoltante, eu sou apaixonado. Até hoje é difícil. Quando achava era, tipo, exorbitante os valores, assim. E a gente comprava porque era o que trazia a gente de volta pra cá, né? O bom é que conseguia passear, né? Quando eu vinha passear aqui na casa da minha família, então eu carregava muita coisa. Carregamento de piqui. Nossa, carregava muita coisa. Ainda bem que dava certo. Bom, pessoal, assim, eu queria agradecer vocês demais por terem aceitado o convite. A gente vai terminando por aqui. Eu queria que a Mayara e o Ítalo deixassem pra gente as redes sociais, falassem um pouquinho do trabalho de vocês, onde vocês estão, convidar a galera pra seguir vocês, Mai. Bom, minha rede social é Chef Mai Bonzanini e eu tô lá à disposição para atender vocês. Eu tenho vários projetos como Chef em Casa, né, que é as marmitas, e tem mini eventos, consultoria para empresas, jantares intimistas também para casais. Estou abrindo aí agora um novo projeto que são jantares afrodisíacos, né, para poder trazer um tchan a mais. Então, assim, a gente tá aí criando projetos e tentando trazer o melhor que a gente sabe pra cá. No Tocantins vai ser Chambaria Pimentar. Você tá doido. E você, Ítalo, deixa pra gente as redes sociais, deixa pra gente onde você tá. Ativo nas redes sociais, mas meu arroba é Chef Ítalo Guerra. Eu tô trabalhando no Casa Oliveira atualmente, então quem puder aparecer pra conhecer os pratos, conhecer o ambiente, o restaurante, sendo de Palmas ou sendo de fora, eu aconselho aí, vir aí conhecer lá. Vai ser. A gente veio. Eu vim no Casa Oliveira assim que tava abrindo essa parte de restaurante e, tipo, tá bem legal mesmo. E a Mayara não precisa nem falar, né, gente? Tipo, segue ela nas redes sociais e vai acompanhando o trabalho dela lá, que super recomendado. Obrigado, tipo, por aceitarem o convite. Eu acho que a ideia do podcast é que a gente trocar essa ideia, contar histórias e trazer pro pessoal de Palmas a realidade que existe dentro da gastronomia, que a gente tá aqui pra fazer uma gastronomia bacana também. Queria agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui até agora. Obrigado por estarem aqui. Voltem mais vezes ao podcast do Papo de Andarilho. Segue a gente nas principais plataformas de música, que o podcast vai ser disponibilizado lá, e no nosso canal no YouTube. As minhas redes sociais, @chef Felipe Ferreira, na rede do Andarilho, que é @chef.andarilho. E agradecer todo o apoio que a gente está tendo e a parceria com o pessoal da Ferreira Gama, esse estúdio incrível que é onde eles gravam, que tem um estúdio disponível para a galera. Quem estiver indo atrás de lugar para gravar o podcast, tá bem bacana. É o estúdio do Palmas Top, que tá cada vez mais forte. A página, que é uma página excelente, e ali a gente consegue, tipo, ver um pouco de tudo, de comédia, notícia e informação. É incrível. Então, quem puder seguir a página também, que segue, que é um parceiro e o pessoal que tá aqui apoiando a gente. Obrigado, e o Papo de Andarilho vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima.